meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham aqui pelas redes sociais da Catedral. Vamos gravar hoje o 6º bloco das nossas colocações sobre São José, nosso cursinho de São José. São José, ele foi o depositário dos mistérios de Deus. Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. A missão de São José e o aspecto de São José como alguém que guardou os mistérios de Deus. Logo depois da Anunciação, Nossa Senhora ela foi visitar Santa Isabel. Então, quando ela visitou, ela pôde ouvir aquelas palavras de Isabel, e o Evangelho diz que Isabel estava cheia do Espírito Santo. Ela ouviu: feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui em Lucas 1:45. Feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Feliz aquela que acreditou. Maria acreditou. Foi o mais perfeito ato de fé de uma criatura. O início da nossa salvação é ali, nesse ato de fé de Maria, nesse fiat de Maria, momento em que ela acreditou. E Maria, não só ela acreditou naquele momento, mas ela avançou nesse caminho de fé, acompanhando Jesus, até mesmo na sua cruz, indo como que adiante dos discípulos pelo caminho da fé de todos aqueles que seguem Jesus. Ela vai à frente, os seguidores de Jesus. Ora, desde o início dessa, chamamos, peregrinação de fé de Maria, ela encontrou alguém que a acompanhasse de um modo mais próximo, que foi José. Ele fez o que lhe ordenara o anjo. Assim como Maria disse: faça-se em mim, porque ela acreditou, José, quando o anjo anuncia o mistério que se realizava em Maria, o mistério de Deus, o mistério da nossa revelação, ele também faz. Ele acredita no anúncio do anjo para ele e faz o que o anjo havia mandado, o que Deus havia mandado através do anjo. E seu ato de fé, podemos dizer assim, que ele abrangeu o mistério da encarnação, que se realizava na sua esposa Maria. Ela disse: faça-se, e ele também fez. Se Isabel, meus queridos irmãos e irmãs, pôde proclamar Maria bem-aventurada, feliz aquela que acreditou, esta bem-aventurança, essa felicidade, nós podemos em certa medida também referir a São José. Podemos dizer, parafraseando o Espírito Santo: feliz és tu, José, porque acreditaste. Ele fez o que lhe foi revelado, ele acreditou. Feliz és tu, José, porque acreditaste. Portanto, naquele momento decisivo da história da humanidade mesmo, plenitude dos tempos, como afirma São Paulo, em que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, José, juntamente com a mulher, Maria, sua esposa, se torna então o depositário privilegiado do mistério da encarnação. Ele recebeu o anúncio e ele acreditou. Podemos então imaginar a alegria, indescritível, a emoção de José, por exemplo, ao frequentar com Maria e com o menino nos braços a sinagoga de Nazaré, e ali todos os sábados ele ouvir aquelas profecias que se realizavam diante dos seus olhos. E ele estava participando. Que maravilha, Ele ouvia ali aquelas profecias,
os anúncios, os salmos, e via que aquilo estava se realizando diante dos seus olhos. Imaginemos a emoção dele ao ouvir aquela palavra de Isaías, né? Uma virgem conceberá, dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Isaías 7,14. Ao ouvir isso, né? Talvez lá na sinagoga de Nazaré, que emoção para São José. Com Maria, então, José foi esse depositário do mistério da encarnação. Mas temos ainda algo mais. José também foi depositário de um outro mistério do Novo Testamento. Foi a Maria e a José que Jesus revelou de modo assim bem explícito, bem claro, o Pai, o mistério do Pai. Quando ele disse: não sabias que devo estar na casa do meu Pai? Jesus revelou que Deus é Pai num sentido inaudito, diz o Catecismo da Igreja Católica, número 240. Né? Um sentido que nunca se tinha ouvido, o sentido de Pai que Jesus dava para Deus, que Jesus revelava. Não é somente enquanto o Criador, mas é eternamente Pai em relação a seu Filho único, que reciprocamente só é Filho em relação ao Pai. Esse é o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, Jesus nos revelou que Deus é Pai num sentido inaudito. Nunca tinha sido dito antes. Pai de todos nós, meu Pai e vosso Pai, disse Jesus, não é? João, capítulo 20, versículo 20. Pai nosso que estás no céu, o Pai que acolhe com bondade os filhos, o Pai do qual deriva também toda a paternidade, todo o bem. Todos aqueles, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas para receber um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós aclamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo. Então essa é a novidade, né? É o Novo Testamento, Jesus revelar essa característica, né, da paternidade de Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e notemos bem aqui, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ora, Maria e José foram os primeiros a quem o Filho quis revelar o Pai, no sentido do Novo Testamento. Quando Jesus diz a Maria e a José: devo estar na casa de meu Pai, empregou o mesmo termo que usava para designar José. Maria designa José com o mesmo nome que Jesus designou o Pai. Jesus lhes revela o Pai do céu, portanto, cuja imagem terrena mais perfeita foi José. Além disso, José é o maior dos patriarcas do Antigo Testamento. Ora, dentre esses patriarcas, alguns foram figuras bíblicas do Pai Eterno, como Abraão, pai de uma multidão de irmãos. Pode-se dizer que, como José também foi pai de uma multidão, imagem perfeita do Pai bom, que cuida, protege, alimenta, educa, toma pela mão. Na Sagrada Família estão ali as primícias da igreja, uma igreja voltada para o Pai, que reza ao Pai. Podemos ver aqui também, de modo implícito, na revelação do mistério da Santíssima Trindade. Já havia sido revelado a Maria e José
que Jesus seria o Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo. E agora o Filho revela também o Pai. Certamente Maria e José foram os primeiros a fazer tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa caminhada de fé própria de José termina, claro, antes da caminhada de Maria, não é? Porque podemos supor que ele tenha morrido antes. Mas seguiu na mesma direção de Maria, pois a encarnação e a redenção são uma realidade orgânica, indissolúvel, não é? A economia da revelação se realiza por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, diz o documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum. A redenção, a cruz, a ressurreição são uma continuidade da encarnação. Então José participou como pai, como esposo de tudo isso. E de tudo isso que também perdura pelos séculos dos séculos até a consumação dos tempos. José está ali, José participa. Foi por isso que o Papa São João 23, ele quis colocar no cânon da missa, a oração eucarística primeira, o nome de São José, porque não constava antes da liturgia romana, tinha apenas a primeira oração eucarística primeira, Então, nessa oração não constava o nome de São José, o nome de Maria, dos apóstolos, mas não o nome de São José. Então, São João 23, no missal que ele promulgou em 1962, ele então colocou também ali o nome de São José. E o Papa Francisco quis também colocar nas outras 3 orações eucarísticas, quis incluir também ali o nome de São José, que ele fez em 1º de janeiro de 2013. Exatamente por isso, porque São José, ele participa de todo esse conjunto, da nossa salvação, que tem o seu ápice no mistério da Santa Missa. Em virtude dessa unidade indissolúvel, José participa, portanto, de todo o mistério da nossa redenção, e que está concentrado na Santa Missa, que se torna presente na celebração da Santa Missa. A celebração da Eucaristia, ela é a atualização do mistério da nossa redenção, a cruz e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São João Paulo II, naquela carta maravilhosa chamada Ecclesia de Eucaristia, a Igreja Viva da Eucaristia, ele diz que Maria foi uma mulher eucarística, porque para além das suas participações no banquete eucarístico, as primeiras celebrações dos apóstolos, pode-se ver indiretamente a sua atitude interior de mulher eucarística na totalidade de sua vida. Nossa Senhora, ela é chamada então a mulher eucarística por isso, porque participou, não só enquanto ela estava ali presente naquelas primeiras celebrações, mas ela participou de todo o mistério que concentra a Santa Missa. Guardadas, portanto, as devidas proporções, de modo análogo podemos aplicar as mesmas palavras a São José. Com Maria, ele também participou da fé eucarística antes de ser instituída. A partir do momento que lhe foi revelado o mistério da encarnação, durante toda aquela convivência amorosa com Jesus no ventre materno e depois também em seus próprios braços, José pôde viver, então, de certo modo ali, a fé eucarística. Ele também, com Maria, acreditou e com ela antecipou a fé eucarística da Igreja. Então, verdadeiramente, José foi um homem eucarístico na totalidade da sua vida. Como Paulo, José poderia dizer: eu vivo, mas não eu, é Cristo
esta minha vida presente na carne, eu a vivo na fé. Assim vemos como São José foi o depositário desses grandes mistérios de Deus revelados ao mundo, os quais vivemos até nossos dias, com Ele, com Maria. Então essa maravilha de São José é o depositário dos mistérios de Deus. Que Deus nos abençoe, São José interceda por nós, avive sempre a nossa fé nos mistérios de Deus, sobretudo na Santa Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.